A comunicação acaba com a separação. Senti de compartilhar aqui nessa pausa do almoço para estender mesmo e reforçar isso aqui dentro de mim. Essa sentença está no capítulo 8, na seção 7 de Um Curso em Milagres. O corpo como um meio de comunicação. E essa sentença ela está no parágrafo 4. Ela começa o parágrafo 4. A comunicação acaba com a separação. E eu postei essa sentença essa semana aqui no feed. E desde então ela está aqui na minha mente. E no parágrafo 12 tem uma outra sentença que reforça, além de toda a sessão, né? Na primeira sentença do parágrafo 12, ele diz: comunicar é unir e atacar é separar. E parece que isso é mesmo assim, é realmente dessa forma. Mas por que parece tão difícil, né? Às vezes parece que isso é óbvio. Até aqui na nossa aparente experiência aqui no mundo, quando a gente está observando um pouco mais a mente e o nosso estado interno, a gente sente que em alguns momentos, em alguns relacionamentos, a comunicação resolveria tudo. A gente tem essa sensação de que comunicar, expressar, pode ser a chave, né? A gente fica com uma sensação de separação, porque a mente, a mente dividida, ela vai tecendo várias narrativas, né? Sobre o que parece que não está sendo visto, não está sendo comunicado ali. E aqui está sendo muito prático olhar e experimentar essa simples sessão, simples sentença de Um Curso em Milagres. A comunicação acaba com a separação. E nem sempre a gente vai saber a forma dessa comunicação, como que essa comunicação ela vai acontecer. Às vezes vai ser conversando, né, expressando com uma pessoa, especificamente aquela pessoa que parece que tem algum ali atrito, algum desafio no relacionamento. Às vezes a comunicação vai ser interna, né, em silêncio, em quietude, em silêncio. Às vezes vai ter o formato aí de uma oração mais profunda, de uma entrega, mas, né, através dessas palavras aqui, numa prática de oração, e aí chamar o Espírito Santo para assistir com a gente todo o teatro, né, toda a cena, todo o evento. Mas o que tem chegado aqui para mim, pelo menos, é que nem importa muito a forma, na verdade não importa como que essa comunicação aqui ela vai acontecer, não importa, porque em última instância, digamos assim, no final das contas, é sobre a gente, é sobre essa comunicação com Deus mesmo.
E esse parece que é o único problema que já foi resolvido. É essa comunicação que aparentemente parece que foi interrompida, que se separou, né? Que aconteceu uma separação e nessa separação percebida, essa comunicação ela foi cortada, né? Então, quando a gente está se sentindo muito só, com essa sensação mesmo de solidão, de separação, a comunicação ela acaba com isso. E não importa a forma que ela vai usar para nos mostrar que a verdade é verdadeira e que isso é assim, que a separação nunca aconteceu. O que importa é realmente o nosso desejo de comunicar, é o nosso desejo de lembrar dessa comunicação com Deus. E é muito alegre experimentar isso na forma aqui, o que parecem ser os relacionamentos aqui no mundo, porque às vezes vai parecer muito caótico. Em alguns momentos eu expressei e compartilhei desconfortos, equívocos, de uma forma que parecia muito caótica, muito errada na minha percepção, muito suja. E eu sentia muito medo de não ser amada, de ser abandonada, de ser rejeitada, de perder o relacionamento. E hoje eu vejo que é exatamente o contrário, que quando a gente topa, quando a gente se une nesse lugar de olhar realmente para dentro e expor tudo o que a gente pensa e sente, independente da forma, se vai ser com alguém, com um companheiro poderoso, se eu vou escrever, se eu vou ficar em silêncio, em oração, não importa. Mas quando eu escolho a comunicação, independente da forma, eu escolho me lembrar por um instante que não há separação. Eu me permito um outro jeito, né? Eu me permito um outro jeito de olhar para isso. Eu peço a ajuda de quem realmente conhece o caminho. Simbolicamente eu faço esse movimento e que representa esse desejo de eu quero me comunicar com Deus. E é um presente lembrar que o que parece às vezes ser caótico num compartilhar, num comunicar, é exatamente o fio, é exatamente a nossa conexão, um instante de conexão, porque nós estamos olhando para os bloqueios, para os obstáculos que estão ali à frente do amor. E aí nesse lugar a gente experimenta a verdadeira confiança. E nem sempre é fácil, porque dá muito medo. O ego sente muito medo disso, ele não quer que isso aconteça. Mas a gente pode confiar no que está aqui, né? Se a gente realmente quer experimentar um outro jeito de viver aqui no mundo. E eu sinto que quando Jesus diz a comunicação acaba com a separação, é a comunicação no nível mais profundo, que aqui está representado, é representado de diversas formas diferentes, enfim. Mas no fundo, né, ali no centro de tudo é essa comunicação com Ele, né, através dos meus irmãos, através de cada relacionamento. Então essa comunicação acaba com a separação. É essa comunicação com o nosso Pai, é essa comunicação com o Espírito Santo, essa comunicação com Jesus. E esse é o convite de um curso em milagres, de olhar para dentro profundamente e realmente expor esse sistema de pensamento que nós fizemos e que nós estamos escolhendo ainda a cada instante em que não experimentamos paz perfeita.
E se nós não experimentamos, é porque nós não escolhemos, é porque nós não queremos, nós estamos equivocados. E essa interferência nessa comunicação, são esses bloqueios mesmo que nós colocamos, que fizemos, né? Então, eu senti de reforçar isso aqui dentro de mim, de me lembrar disso, sabe? A comunicação acaba com a separação. Qualquer sensação de solidão, de ser sozinho, pede comunicação. É sempre sobre comunicação. Eu não sei se é com alguém, eu não sei se é escrevendo, eu não sei se é em silêncio, não importa a forma que essa comunicação vai usar. O que está sendo pedido é comunique-se com Deus. Abra-se. Vá até Ele. E esse ir até Ele é nesse estado de presença, porque se nós estamos experimentando a separação é porque nós não estamos escolhendo o nosso lugar nele, que é nele, em Deus, no amor. Então, isso é muito, muito prático. A gente pode experimentar isso a cada instante, num instante que a gente escolher, nos nossos relacionamentos, em tudo. Quando a gente está com algum desconforto, que parece que não tem nenhum assunto específico, parece que não tem nada acontecendo, mas você não está em paz, isso pede comunicação com Deus. É esse chamado para ir ao encontro, sabe? Para se comunicar. Então, nesse lugar, a comunicação acaba com a separação. E não é com a comunicação com o intuito de reforçar a ilusão, mas a comunicação nessa intenção de eu preciso de ajuda. Coloquei uma barreira aqui e escolho olhar para ela, porque escolho ver a verdade aqui. Então, esse é o convite que está aqui para uma prática. E que a gente possa realmente reconhecer e receber com muita alegria mesmo e gratidão, quando um companheiro poderoso parece trazer o caos através de uma comunicação, né? Quando parece expor um desconforto que parece que é pessoal com a gente, com você, comigo, que a gente possa reconhecer essa expressão e esse compartilhamento como um pedido, um desejo de se comunicar verdadeiramente, não com o personagem que cada um está pensando que é, mas com Deus. A gente está sempre desejando essa comunicação com Deus e buscando isso e já está aqui, disponível. Já encontramos, já está disponível. E a gente pode viver isso aqui agora. Então, vamos ficar com isso na mente. A comunicação acaba com a separação e comunicar é unir. E atacar é separar. Está no capítulo 8, na seção 7 de Um Curso em Milagres. Que a gente possa realmente experimentar o que significa isso na prática. E vamos juntos. Beijos.